demais estarmos aqui nessa noite adorando o Senhor. Deus tem nos chamado, irmãos, para fazer diferença nessa cidade. Você crê nisso, amém? Deus não tem nos chamado para viver uma vida religiosa, para brincar de crente, brincar de igreja, né? Cantar no coro, né? Cantar num conjunto, cantar cânticos, pregar, ouvir pregações, ir para casa e na semana seguinte a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser sal da terra, Deus nos chamou para ser luz do mundo, Deus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações, o Senhor nos chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você pode dizer um amém? Deus tem chamado você, tem chamado a minha vida, tem nos chamado, tem chamado a Igreja Batista Renovo. A Igreja Batista Renovo não nasceu no coração de Deus, não nasceu no meu coração. Nunca idealizei, vou abrir uma igreja, vou começar uma igreja. Nunca pensei nisso, irmãos. Nunca. Eu nunca pensei nem em ser pastor. Pregava, liderava, fazia tudo que o pastor fazia, apacentava um rebanho de jovens durante muitos anos, trabalhando com célula, pastoreando vidas, expulsando demônio, orando pelos enfermos, visitando, mas nunca pensei em ser pastor. Mas um dia Deus me chamou e falou: você vai ser pastor. Algumas pessoas até falavam, né? Você tem um chamado para ser pastor. Eu não me levava muito a sério, porque as pessoas, elas pensam que todo mundo que prega tem chamado para ser pastor. Isso não é verdade. O meu chamado é para servir ao Senhor. Meu chamado é para me envolver cada vez mais na obra de Deus. Esse era o chamado que tinha no meu coração. Isso não importava se eu seria pastor, se eu não seria pastor. Deus tem chamado eu e você para fazer a diferença, irmãos. Amém? Nós estamos transicionando a igreja já há algum tempo para o discipulado. Ontem estivemos com um grupo participando de um dia inteiro de imersão para frutificação, falando de células, multiplicação, discipulado. Foi um tempo assim muito abençoado, onde estivemos ali renovando, aprendendo e sendo encorajados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E você faz parte desse grupo que Deus tem chamado, amém, querido? Você crê nisso? Miqueias capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor diz, na parte A do versículo 10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Deus não nos chamou para descansar, Deus não nos chamou para veranear. Nós não estamos veraneando aqui na terra. Fala para o teu irmão isso. Meu irmão, você não está veraneando aqui na terra. Tem gente que pensa que está veraneando aqui na terra. Férias e fora de férias. A hora que você vê o indivíduo está na praia, está na montanha, está esquiando, está mergulhando, está se entretendo com um monte de coisas. Mas Deus não chamou você para isso. Deus não chamou você para trabalhar igual um doido. Sai de um emprego, vai para outro emprego, trabalha. Não tem tempo para mais nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para a obra de Deus. Deus não chamou você para isso. Deus não chamou você para descansar, Deus chamou você para servi-lo, para pregar o evangelho, para frutificar. Temos falado sobre florescer, temos falado sobre estar plantados na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor significa tanta coisa que já temos compartilhado aqui. Criar raízes, fala de vida espiritual, de comunhão com Deus, fala de frutificação. Estar plantado na casa do Senhor também fala de frutificação. Frutificar também pregando o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho, irmão, não porque é bonito, não porque é um dogma doutrinário, que faz parte da religião dos crentes. Na religião dos crentes, o preceito doutrinário diz que uma das obrigações é pregar o evangelho. Não. Nós somos chamados para pregar o evangelho por causa de uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é que todo aquele que morrer sem Cristo vai para o inferno.
está condenado por toda a eternidade. E Deus nos confiou a missão de resgatar essas pessoas, de salvar essas pessoas, de ganhar para Jesus essas pessoas, né? Deus espera que preguemos o Evangelho desde o dia que nos convertemos até o dia que nós estaremos com Ele. Deus espera que preguemos o Evangelho. Há quanto tempo eu não prego o Evangelho? Né? Quando foi a última vez que eu preguei o Evangelho? É para você pensar, é para você perguntar. Deus quer que todos estejamos preparados para a morte. Precisamos pregar o Evangelho porque o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como uma pessoa pode crer em Jesus se nós não pregarmos sobre Jesus? Se nós não falarmos do amor de Deus? Se nós não falarmos que Jesus já pagou o preço pela salvação de todas as pessoas e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ganhar a vida eterna? Amós diz: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer em nossa vida é nos prepararmos para o dia da nossa morte. Essa necessidade de preparação diz respeito à vida de todas as pessoas que habitam esse planeta. Todos precisam se preparar para um dia que vai chegar na vida de cada um, que é o dia da sua morte, um dia onde estaremos perante o Senhor nosso Deus, e aí não haverá mais tempo para fazer coisa alguma, ou nós estaremos preparados, ou não estaremos preparados. Muitos não se preparam para esse dia tão importante. Por quê? Muitos não se preparam, primeiro, porque não acreditam no inferno. O inferno é uma alegoria, o inferno é uma coisa simbólica. O inferno não existe. Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo um curso no Exército, em Minas Gerais, nós morávamos numa república, eram mais ou menos uns 10 alunos que moravam naquela república. Só tinha eu e um mineiro que era um crente, o resto não eram crentes. E aí um dia eu estava lá estudando, né, aquele monte de manual na mão, estudando para a prova, e eu vi lá o meu colega em apuros, tentando evangelizar um outro aluno. Ele falava de Jesus e o rapaz falava para ele: eu não acredito em Jesus. Ele falava de Deus, ele não acredita em Deus. Falava de inferno, eu não acredito em inferno. Aí o colega desesperado: mas está escrito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. E eu vi que ele estava num sufoco danado e quase ali entrando no desespero, e eu fui até ele para socorrê-lo. Eu fui movido pelo Espírito de Deus, eu falei para aquele colega de casa, eu falei para ele: você não acredita em Deus, você não acredita em salvação, você não acredita em céu e inferno, você não acredita na Bíblia, você não acredita em nada disso, não é mesmo? Ele respondeu: sim, não acredito em nada disso. Então, eu falei para ele: você acredita que quando morrer aqui, então tudo acabou? E todos nós vamos ser enterrados e acabou ali, não é mesmo? Ele: é isso que eu creio. Não acredito em vida após morte, não acredito em salvação, não acredito em condenação, não acredito em nada. E aí eu olhei bem nos olhos dele e falei o seguinte: vamos supor que você esteja certo e nós estejamos errados. Então você vai morrer, vai voltar à terra e acabou. Nós vamos morrer, vamos voltar para a terra, vamos ser enterrados e acabou. Mas vamos supor que você esteja errado e nós estejamos certos. Nós vamos morrer com Jesus e vamos viver por toda a eternidade na presença de Deus no céu. E você vai morrer sem Jesus e vai queimar eternamente no fogo do inferno. Aquele jovem ficou muito impactado. Eu não sei o que aconteceu com a vida daquele homem, mas se ele não se converteu até hoje, ele está com insônia pensando no que eu falei.
Pessoas não se preparam para a morte porque não acreditam no inferno. Pessoas que não se preparam para a morte porque não têm a menor noção de como é o inferno. Não imaginam nem de longe o que é o inferno. Satanás inventou algumas frases para tentar diminuir aquilo que o inferno é. E essas frases andam na boca das pessoas. Por exemplo, minha vida está um inferno. Está fazendo um calor dos infernos. Irmãos, 40 graus fazendo calor dos infernos. A pessoa não sabe o que é o inferno. Que inferno! Está aborrecido e diz, que inferno! A pessoa se aborrece com uma outra pessoa e diz, vai para o inferno. Ela não tem noção do que está falando. As pessoas não têm a menor noção do que é o inferno e, por não terem noção, não sabem o risco que estão correndo e, portanto, não se preparam para o dia da sua morte. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ir para o inferno. Não existe nada pior que pode acontecer com a vida de uma pessoa. Imagine agora a pior coisa no mundo que aconteça com alguém. Pode imaginar. Pode imaginar um sofrimento, uma doença, um país em guerra. Imagine a pior coisa do mundo que possa acontecer com alguém. Não existe nada que se compare ao inferno. Marcos capítulo 9. Abra Marcos capítulo 9, versículos de 43 até o 45. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Vale a pena renunciar situações, qualquer coisa na nossa vida que venha impedir que nós cheguemos no céu e possa nos levar para o inferno. Vale a pena renunciar. Será que você acha que vale a pena continuar tendo na sua vida algo que vai te levar para o inferno? Será que vale a pena continuar convivendo com algo que te separa de Deus, algo que impede que você entre no céu, algo que vai te levar para o inferno? Vale a pena renunciar a qualquer coisa. O texto bíblico, ele usa essa simbologia, não é uma coisa literal de você enfiar uma faca e arrancar o olho fora, mas é para destacar a gravidade da coisa e a necessidade de uma grande atitude, de um grande posicionamento em relação a algo que nos faz tropeçar. Você está entendendo? É melhor, querido, você entrar no céu sem celular do que ficar com o celular aqui na terra, fazendo um monte de coisa que não deve e ir para o inferno. É melhor você ser um analfabeto cibernético do que, com todos esses recursos da tecnologia, internet e outras coisas mais, ser lançado no inferno. É terrível morrer despreparado. Amós 4,12 diz, prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Eu quero ler aqui algumas últimas palavras de grandes homens, filósofos, estadistas, que não se prepararam para a morte e morreram sem Jesus. Alexander Seibel, ele disse o seguinte, a respeito dessa situação de morte: praticamente nada é mais esclarecedor do que o testemunho de moribundos,
Mesmo mentirosos confessam então a verdade. Um olhar para o leito de morte revela muitas vezes mais do que todas as grandes palavras e obras em tempo de vida. No momento em que pessoas se veem confrontadas com a morte, muitas perdem suas máscaras e tornam-se verdadeiras. Muitos tiveram que reconhecer que edificaram sobre areia, se entregaram a uma ilusão e seguiram uma grande mentira. Aldous Huxley escreve no prefácio do seu livro Admirável Mundo Novo, que se deveria avaliar todas as coisas como se estivessem sendo vistas do leito de morte. Porque no leito de morte, a filosofia cai por terra, irmãos. As teorias criadas por pensadores não servem mais para nada. As ideologias defendidas por intelectuais não valem mais de nada. Olha só o que alguém falou sobre Voltaire no seu leito de morte. O famoso zombador Voltaire teve um fim terrível. Sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite, ele gritou por perdão. David Hume, um ateu, gritou: estou nas chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. De Napoleão, escreveu seu médico particular: o imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível. César Borgia, um estadista, disse o seguinte: tomei providências para tudo no decorrer de minha vida, somente não para a morte. E agora tenho que morrer completamente despreparado. Talleyrand disse o seguinte: sofro os tormentos dos perdidos. Carlos IX, rei da França, disse: estou perdido, reconheço claramente. Mazarino falou o seguinte: alma, que será de ti? Hobbes, um filósofo inglês, disse o seguinte: estou diante de um terrível salto nas trevas. Sir Thomas Scott, um antigo presidente da Câmara da Alta Inglesa, disse o seguinte: até este momento, pensei que não havia nem Deus, nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo juízo do Todo-Poderoso. Goethe disse, ao se deparar com uma imensa treva que estava se aproximando dele à medida que ele morria, ele disse: mais luz, mais luz. Nietzsche, um grande filósofo, pensador, questionador, defensor da ideia, escreveu sobre o tema Deus está morto. Nietzsche, ao se deparar com a situação de morte, ele disse: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Lenin morreu em confusão mental. Ele pediu perdão dos seus pecados a mesas e cadeiras. Iógoda, chefe da polícia secreta russa, comentou o seguinte: deve existir um Deus, ele me castiga pelos meus pecados. Yarolavsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus, falou o seguinte: por favor, queimem todos os meus livros. O momento de nos prepararmos para a morte é enquanto estamos vivos. Nem ideologia, nem filosofia, nenhum tipo de pensamento vai fazer alguma importância quando chegar a hora de partirmos. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ir para o inferno. Por que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ir para o inferno? Em primeiro lugar, porque o inferno é um lugar de más companhias. Quem for para o inferno estará muito mal acompanhado naquele lugar. Mateus capítulo 13, abra comigo, Mateus capítulo 13.
a partir do verso 49, o versículo 49 e 50, diz: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia fala que ficarão de fora os criminosos, pedófilos, desobedientes, incrédulos, blasfemadores, mentirosos, roubadores, infiéis, todos aqueles que rejeitaram o evangelho da salvação, se negaram a receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia chama de maus. E os maus serão lançados no lago de fogo. Esses serão os habitantes do inferno. É um lugar onde criminosos que não se arrependeram estarão lá, onde mentirosos estarão lá, onde fofoqueiros estarão lá. Você imagina, irmão, um vizinho chato, um vizinho que não respeita as normas de silêncio e outras coisas mais. Às 2 da manhã o cara coloca um som alto. Imagina conviver com um vizinho assim. Não é ruim? Imagina um vizinho que coloca o carro em frente à sua garagem. Toda vez que você vai sair, você tem que ir lá chamar um indivíduo. Ele tira o carro e, na maior cara de pau, coloca de novo em outro dia. Isso não é nada, irmãos. O inferno será frequentado por Hitler, todos os sanguinários, todos os mentirosos, todos os incrédulos, todo aquele que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Você gostaria de morar num lugar tão ruim assim? Morarão lá também no inferno os anjos caídos e os demônios. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou à cadeia de escuridão, sendo reservados para o juízo. Os demônios, os anjos caídos, eles vão estar lá. Eles serão moradores eternos do inferno, junto com todos os maus que não se arrependeram. Serão moradores do inferno. Não vale a pena morar lá. É um lugar muito ruim. Além dos anjos caídos e demônios, serão moradores também desse condomínio infernal, a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Morará no inferno os maus, os anjos caídos, demônios, a besta, o falso profeta, e o próprio diabo morará lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não vale a pena ir para lá, irmãos. Não vale a pena ir para lá. É por isso que eu comecei a falar a palavra falando da necessidade de pregarmos o evangelho, porque lá é um lugar muito ruim, né? Não vale a pena morar no inferno. A pior coisa que tem para uma pessoa é ir para o inferno. Em segundo lugar, por que é a pior coisa para uma pessoa ir para o inferno? Porque o inferno é lugar de sofrimentos incomparáveis.
Nenhum sofrimento do mundo pode ser comparado com o sofrimento de quem vai para o inferno. Queridos, nenhum sofrimento do mundo. Pega as mulheres que gostam de falar que a dor de parto é horrível. O homem não ia aguentar a dor de parto. O homem é muito fraco, não ia aguentar a dor de parto. Tu imagina viver todos os anos da sua vida aqui com dor de parto. Isso não é nada. Isso não significa nada comparado ao inferno. O inferno é lugar de sofrimentos, é um lugar de sofrimentos incomparáveis, Mateus capítulo 13, 41 e 42. Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. É um lugar de sofrimento incomparável, não tem sofrimento que se iguale ao sofrimento do inferno. Por que o inferno é o pior lugar para ir? A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque o inferno, em terceiro lugar, é um lugar só de sofrimentos. No tópico anterior, eu falei que o inferno é um lugar de sofrimentos incomparáveis. Mas nesse tópico atual, eu estou falando que o inferno é um lugar só de sofrimentos. Não vai acontecer outra coisa lá. A diversão no inferno é sofrimento. O passatempo no inferno é sofrimento. O trabalho do inferno é sofrimento. É dor, tormento, fogo. É um lugar só de sofrimentos. Aqui neste mundo nós enfrentamos problemas, mas sempre nós cultivamos a esperança. Vai melhorar. Não, essa crise que nós estamos passando vai passar. Esse desemprego vai melhorar. Essa doença vai sair. Essa situação que está me atormentando vai passar, vai melhorar. Eu acredito que tem esperança. Nesse mundo aqui nós ainda temos esperança. Lamentações 3:23 diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Enquanto estamos aqui nesse mundo, nós podemos esperar a salvação do Senhor, o livramento do Senhor, a esperança de melhoria, a esperança de mudança. Mas no inferno não. No inferno não vai haver mais esperança. Tudo já foi concluído, não tem mais escapatória, não tem como mais voltar atrás, não tem como voltar ao tempo, não tem como mudar de lugar. O inferno é definitivo. O inferno é um lugar só de sofrimentos. No inferno não vai ter esperança. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Será um sofrimento permanente. O conceito de eternidade não entra na nossa cabeça. A pastora Cristiane estava falando de ajuntar tesouro no céu, tesouro na terra e tal, A gente pensa que a nossa vida se restringe aqui na terra. Uma vida passageira, temporária e rápida, Quando nós estamos falando de inferno, nós estamos falando de toda a eternidade. Um tempo que nunca vai acabar. Um tempo que nós não conseguimos mensurar com o nosso raciocínio humano. O inferno é lugar só de sofrimentos. Em quarto lugar, o inferno é lugar de sofrimentos eternos. Exatamente isso que eu estava acabando de falar. Não vai acabar nunca. A Bíblia diz que o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Mateus 25, 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno para nós, Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas todo aquele que morrer sem Jesus Cristo será lançado neste mesmo lugar, nesse lugar comum, e viverá ali por toda a eternidade. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer isso para o homem, isso não está no coração de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2, 3, 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que nenhum se perca. Não quer que nenhum se perca. A Bíblia nos ensina em João 3,16 que o objetivo da morte de Jesus Cristo foi para salvar todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. O inferno não foi criado para o homem, irmãos. O que Deus criou para o homem foi um jardim lindo, maravilhoso, chamado paraíso. Mas por causa do pecado, o homem foi obrigado a sair do paraíso. E, em consequência, a sentença do seu pecado, o homem foi condenado à morte. Não somente a morte física, mas a morte eterna. E não havendo nada a ser feito para que pudéssemos ser salvos, Deus proveu a nossa salvação através de Jesus Cristo. Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Queridos, as ideias de alguns desses nomes que eu mencionei, das suas frases antes de morrer, as ideias desses homens revolucionaram o mundo. Até hoje, fazem parte da biografia, de estudos acadêmicos. Para que serviu toda a teoria trabalhada, elaborada por esses homens? Nenhuma dessas teorias foi suficiente para livrá-los da condenação eterna. É triste quando olhamos para intelectuais que acham que porque estudaram um pouquinho, fizeram um doutorado, um pós-doutorado, escreveram alguma teoria. É triste olhar para esses homens e achar que eles se envaideceram tanto ao ponto de supor que podem dizer o que é verdade e o que não é verdade, se Deus existe ou se Deus não existe. O grande estudioso e teórico Darwin elaborou a teoria da evolução das espécies. Quando ele estava doente, sendo visitada por uma irmã em Cristo, que ia visitá-lo, e ao chegar lá em uma certa ocasião, o encontrou com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. E aquela irmã argumentou por causa de sua teoria. E ele disse que escreveu aquela teoria quando ainda era jovem, sonhador, e não se deu conta do mal que estava fazendo para a humanidade. A teoria da evolução das espécies é uma religião, porque precisa-se de mais fé para acreditar na teoria da evolução da espécie do que para crer que Deus é criador de todas as coisas. Darwin disse a seguinte frase: postulei um teorema, tomaram como verdade. Não há nada que o homem possa fazer para impedir que, quando chegar a sua hora,
seja lançado no inferno, a não ser reconhecendo e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Deus não quer que ninguém se perca. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, querido, para trazer salvação a todos os homens, para que ninguém mais precise ir para o inferno. Vocês estão entendendo? Tem alguém aqui com medo de ir para o inferno? Com medo de dizer glória a Deus e Deus não gostar e jogar você no inferno, porque Deus pode fazer isso? Verdade, irmãos? John Edwards, ele disse que a única coisa que nos impede de cairmos no inferno nesse exato momento é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Jesus morreu por todos, até por você que está fazendo cara de riso para a criança. Jesus morreu por você também. Eu estou olhando para o lado contrário, tá, irmão? Jesus morreu por você, e por isso todos podem evitar ir para o inferno. Você pode evitar ir para o inferno. Eu posso evitar ir para o inferno. Todos nós podemos evitar ir para o inferno. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. No dia do juízo do Senhor, não vai ter parceria. Não, eu e meu marido, eu e meu namorado, eu e meu noivo, eu e meu irmão, eu e meu pai, não vai ter parceria. Será um chamamento individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos podemos evitar o inferno. Quando que nós podemos evitar o inferno? Você pode estar perguntando, quando? Querido, com urgência. Você precisa fazer isso com urgência. Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto você pode achar é enquanto você está vivo, é o tempo presente, é enquanto você tem oportunidade, é enquanto você está respirando, é enquanto você tem lucidez, é enquanto se pode achar, é enquanto Ele está perto. O momento de buscar o Senhor é agora. O momento de receber a salvação é imediato. Não dá para esperar, queridos. Tem urgência. Um pastor muito antigo, ele contava uma história verdadeira, que um determinado culto, ele estava pregando para a igreja. No final da pregação, ele fez um convite para as pessoas entregarem a vida a Jesus, e havia um homem ali presente, que até teve vontade de entregar a vida a Jesus, mas avaliou, pensou em todas as coisas que isso iria implicar, as coisas que ele, alguns hábitos que ele tinha, que ele sabia que eram contrários à palavra de Deus. Ele fez uma avaliação e decidiu, ainda não é o momento. No final do culto, ao ser abordado por um irmão, poxa, você perdeu sua oportunidade, poxa, você podia ter entregado sua vida a Jesus. Ele falou, não, ainda não é o momento, em uma outra ocasião, de repente, quem sabe, em um outro culto, eu entrego a minha vida para Jesus. E a triste história foi que naquela semana, aquele homem morreu e não teve outra oportunidade. Um pastor idoso, enquanto pregava, ele dizia que quando ele tinha 60 anos, agora ele deve ter 70 e pouco, 70, 80, mas quando ele tinha 60 anos, uma jovem da sua igreja abordou-o dizendo o seguinte: pastor, o senhor está com 60 anos, já está chegando a hora da sua partida. Ele disse, não, minha filha, no barco que eu estou, estão pessoas de todas as idades, e pode chegar a hora de qualquer uma. Não morrem só idosos, irmãos, é só você ir no cemitério, as lápides, os túmulos, tem pessoas mortas de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. Precisamos nos preparar, porque não sabemos a hora que iremos nos encontrar com o nosso Deus.
tem um folheto muito interessante. Você conseguiu o folheto aí, Daniel? Projeta para nós o folheto. Olha só que folheto interessante. Você tem tempo para Deus? Jovem demais, muito seguro de si mesmo para pensar em Deus, feliz demais para pensar em Deus, ocupado demais para pensar em Deus, velho demais para pensar em Deus, tarde demais para pensar em Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você precisa garantir hoje a sua salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então eu faço a seguinte pergunta nessa noite: o que fazer para não ir para o inferno? Em primeiro lugar, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Vamos abrir Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 3. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Arrependimento fala de mudança de mente, fala de mudança de coração, mudança de mente, né? Mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, era adúltero, se arrependeu, não adultera mais, mudança de mente, arrependimento, esse arrependimento que traz transformação, metanoia, a palavra grega para arrependimento, que fala de uma mudança de mente, mudança a forma de pensar. Antes de nós termos um encontro com Jesus, de nos arrependermos e entregarmos nossa vida a Jesus, né, nós fazíamos tantas coisas erradas, tanta coisa ruim, desejávamos o mal das pessoas, éramos nervosos, agressivos, mas o arrependimento verdadeiro trouxe uma mudança na nossa vida. O que fazer para evitar o inferno? Arrepender-se dos seus pecados. Segundo lugar, depositar toda a sua fé em Jesus, porque só Ele pode salvar. João capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É muito sério, irmãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que fazer para evitar o inferno? Em terceiro lugar, receber a Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus, através do poder do Espírito Santo, através da reconciliação. A Bíblia diz que nós recebemos a adoção e nos tornamos filhos. E quando você aceita Jesus, quando você recebe a Jesus em sua vida, automaticamente Ele te livra do inferno. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A voz do Senhor, ela fala a todo tempo. Quero chamar o pessoal do louvor para me ajudar. A voz do Senhor, ela fala a todo tempo. Deus está sempre falando conosco, através da palavra, através de pessoas. A voz de Deus está sempre ecoando em nossos corações. Esse bater mais forte do nosso coração, enquanto ouvimos a palavra, a pregação do Evangelho, é porque estamos ouvindo a voz de Deus. E o que a palavra diz é que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E aqui em Apocalipse 3:20,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei.